Sr. Professor Torres Pereira, não menos ilustre Sr. Professor José Manuel Legião Toscano Rico. Incumbiram-me os insígnes académicos da tarefa, aliás muito grata para mim, de dirigir ao stipendiário Sr. Professor Artur Torres Pereira as palavras fraternais e respeitosas de cumprimento e acolhimento na Academia. Não necessitaria delas. Onde, aliás, já é académico efetivo desde 1994 e onde tem exercido com notável elevação os cargos de vice-secretário da classe de Ciências e de tesoureiro da Academia. É com subida honra que cumpro este tradicional preceito da Academia, ademais, como hoje, tratando-se da figura do Sr. Professor Artur Torres Pereira. Tal tarefa de saudar o stipendiário dir-se-ia que se revela fácil por ser o Sr. Professor Artur Torres Pereira uma figura cimeira da medicina portuguesa e internacional contemporâneas. Dir-se-ia que haveria muito a dizer, mas este mesmo facto convola-se rapidamente, pelo menos para mim, em tarefa assaz ingente, por sentir não me ser fácil transmitir o quanto a figura de Torres Pereira tem de grande. Escasseia-me o talento para eloquentes volutas verbais e o saber para a intelecção plena dos méritos que concorrem na figura do stipendiário. Para tal escassez, rogo a compreensão da Academia. Como escreveu o académico João Lobo Antunes, e cito, nunca se repousa na tranquila segurança de que foi percebida a dimensão plena da obra, se compreendeu o exemplo e mais, se não nos escapou a oportunidade de recolher alguma virtude tresmalhada, e Vossa Excelência tem muitas, que eu não pude recolher, ou não consegui recolher. Importa talvez refletir, antes de mais, no sentido destes ritos cerimoniais que as academias cultivam e preservam com incontestada justificação. O seu fundamento e a sua razão última está talvez naquilo que o saudoso académico Barahona Fernandes, já aqui citado pelo Sr. Professor Torres Pereira, em ato deste jaez, quando saudou nesta Academia Vítor Fontes, chamou, e cito também, os encontros de personalidades, sem as quais a existência perderá a sua significação. Encontros no plano da compreensão empática, que se procura exprimir nestas atividades discursivas no plano do logos. Ouvimos o Sr. Professor Torres Pereira fazer de forma elevada, eloquente e formalmente sedutora, como sempre foi seu timbre e qualidade, o elogio do insigne académico Sr. Professor José Toscano de Vasconcelos Rico, que brilhou nesta casa desde a década de 40 como académico efetivo e que era desde 1934 professor catedrático de Farmacologia e Terapêutica Geral da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O professor Toscano Rico sucedeu na cátedra a outro ilustre farmacologista e prócer da farmacologia em Portugal, Silvio Rebelo, a que também o Sr. Professor Toscano Rico já aludiu, que também foi académico, tendo aqui ingressado em maio de 1923. Socorro-me de uma outra grande figura da farmacologia em Portugal, o professor José Garrett, para tentar precisar o quão grande foi a obra de José Toscano de Vasconcelos Rico. E cito o professor Garrett: Silvio Rebelo teve muitos discípulos, um dos quais havia de se tornar o seu insigne continuador.
E se o mestre se honra por ser o discípulo maior que o mestre, também essa honra teve o professor Silvio Rebelo. Na verdade, o seu sucessor foi o professor José Toscano Rico, cuja grandiosa obra farmacológica e universitária todos conhecem. Ora, na evocação de hoje, congraçam-se, não fortuitamente, mas antes pelo prestígio de ambos, o académico Toscano Rico, que foi diretor do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana em 1947, com o académico Torres Pereira, que igualmente exerceu esse mesmo cargo com elevadíssimo prestígio de 1977 a 1984. Não menos relevante é a circunstância em que concorreram igualmente as elevadas qualidades de qualquer deles, de terem exercido ambos o prestigiado cargo universitário de vice-reitores da Universidade de Lisboa. Toscano Rico em 1955, Torres Pereira entre 1970 e 1974. E não ficam por aqui as coincidências do mérito, coincidiram outros sim no facto de qualquer deles ter exercido as importantes funções de diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, Toscano Rico entre 48 e 1955 e depois, segunda vez, posteriormente, e Torres Pereira entre 1989 e 1994. Estabelece-se assim, como também o fez notar Barahona Fernandes, uma cadeia de elos espirituais em que se vai desenrolando a história da academia, muito para além deste magnífico salão nobre. A história de homens de ciência excepcionais, que estas cerimónias tornam patentes e a que ajudam a dar sentido. Assim, qual fio da Ariadne, estas singulares ocasiões assistem-nos a compreender como a inteligência e as obras de homens de eleição, como aqueles que hoje aqui se evocam, Toscano Rico e Torres Pereira, vão brilhando ao longo dos anos nas salas vetustas desta academia e se entretecem para nos permitir compreender o lugar único e insubstituível das academias e, aqui e agora, da nossa academia. E mais, para permitirem a intelecção dessas obras, dessas figuras maiores e da sua projeção na ciência, para lhes apreendermos, e não encontro melhor termo que o alemão, perdoar-me-ão, para lhes apreendermos a sua singular Bedeutsamkeit. Torres Pereira é um microbiologista de primeira água, com créditos firmados internacionalmente e por todos conhecidos nesta área. Integrou, por exemplo, a International Committee on Nomenclature of Bacteria, destacando-se como vogal da International Subcommittee on Nomenclature and Taxonomy of Staphylococci and Micrococci, no período compreendido entre 1963 e 1994, um longo período. Participou ainda, enquanto delegado português, na Subcommittee for Phage Typing of Staphylococci entre 1975 e 1994. Veja-se, portanto, o quanto internacionalmente é dado valor à obra do ilustre académico Artur Torres Pereira. A sua atividade como microbiologista prestigiado, todavia, não se quedou pelo laboratório, tendo integrado, por exemplo, a campanha anticolérica em Macau, onde efetuou 3 missões a convite do Ministério do Ultramar, como delegado português na epidemia do vibrião El-Tor, no Sudeste Asiático, entre 1961 e 1963. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, ilustre Senhora Secretária-Geral, Senhor Académico José Toscano Rico, Torres Pereira e Senhor Académico José Geão Toscano Rico. Mas, a respeito de Artur Torres Pereira, fala por si
e, sobretudo, a numerosa produção de trabalhos científicos originais, e que ascende a mais de 140 títulos. Não me arrojando, e não me arrojo, com certeza, a dar um todo convoluto da sua vasta obra científica, até porque para tal me faltaria a competência e o engenho e o saber, referiria, todavia e designadamente, as suas contribuições para a compreensão da variação antigénica em Staphylococcus aureus, como já o Sr. Professor Toscano Rico referiu, a sua bactéria de eleição. Micro-organismo ao qual emprestou contribuições que são marcos miliares do género Staphylococcus. E interpretou, e bem, que a variação antigénica era devida a mutações génicas surgidas em sucessivas subculturas bacterianas. Deu igualmente contribuições fundamentais para a discriminação de estirpes de espécies de estafilococo, em particular através do estudo da lisogenia e da tipagem fágica associadas à inovadora análise de DNA plasmídico. Tal abordagem revelou-se particularmente relevante e discriminatória para estirpes de Staphylococcus saprophyticus. Mais recentemente, e por entre muitos dos estudos de que é autor, permitir-me relevar o candente problema da resistência e multiresistência antibiótica, para cuja compreensão Torres Pereira e colaboradores trouxeram à ciência contributos fundamentais. Uma vez mais, não serei exaustivo, mas vale a pena aqui um breve excurso. Cerca de 10% dos doentes hospitalizados contraem infecções na sequência designadamente de procedimentos de diagnóstico, de procedimentos terapêuticos ou por imunossupressão, por terapêutica imunodepressora. Estas infecções por bactérias multiresistentes são frequentemente causadas por estafilococos resistentes à meticilina, mas também por enterobactérias e pseudomonas. O Staphylococcus aureus multiresistente é uma bactéria que se tornou resistente a diversos antibióticos, desde logo à penicilina, cerca de 47, sendo que por 59 essa resistência já alcançava a taxa de 80%, sendo estendida tanto à amoxicilina como à ampicilina, e depois ao beta-lactâmico sintético meticilina, no qual se depositavam muitas esperanças, que não era degradado pela ação das beta-lactamases dos Staphylococcus aureus. Entretanto, logo após o advento da meticilina, foram identificadas amostras resistentes a esta, além da expressão de multiresistência. Estas estirpes foram designadas de MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, e são resistentes a todos os antimicrobianos beta-lactâmicos. A resistência à meticilina é determinada por um gene do cromossoma bacteriano, o gene MECA, o qual codifica para modificações no receptor do beta-lactâmico. O contributo do professor Artur Torres Pereira e colaboradores para o estudo das endemias hospitalares por Staphylococcus aureus MRSA revelou-se fundamental para identificar o mecanismo molecular da resistência e trazer um contributo fulcral à compreensão da resistência que o antibiograma por si só não fazia prever. De facto, entre outros, num vasto estudo em isolados Staphylococcus aureus MRSA, responsáveis por uma endemia no Hospital Santa Maria que atingia já em 1993 uma prevalência de 30%, verificou-se que a multiresistência do antibiograma era essencialmente sobreponível em todos os isolados. Todavia, feito um estudo fino molecular, designadamente para polimorfismos do gene MECA, e locais de ligação do transposão 554, foi possível demonstrar a Torres Pereira e colaboradores que a padrões similares do antibiograma correspondiam constituições genéticas dos isolados MRSA largamente diferentes entre si. Assim, o que o antibiograma poderia levar a inferir tratar-se de
isolados geneticamente homogéneos, revelou-se afinal estar-se perante múltiplas e muito diversificadas constituições genéticas, que para uma mesma endemia hospitalar, o que indicou muito vasta permuta genética em estafilococos, ocorrendo esta permuta horizontalmente, o que é extraordinariamente interessante, na população bacteriana, como demonstra o facto de alguns isolados geneticamente muito diferentes partilharem o mesmo polimorfismo do gene, MEC-A. Senhores académicos, minhas senhoras, meus senhores, nos locais e nos ambientes onde exerceu funções, Torres Pereira distinguiu-se sempre, nunca deixando indiferentes as mentes que com ele privaram, e eu sou disso testemunha, e ou os destinos das instituições que serviu. Como na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde foi professor catedrático logo desde 1969 e onde já era professor extraordinário desde 1965, ascendendo, como já referi, às funções de Presidente do Conselho Científico e de Diretor da mesma faculdade. No Instituto Bacteriológico Câmara Pestana foi durante 42 anos médico do quadro, onde foi chefe do Serviço de Diagnóstica e Terapêutica da Difteria e onde ascendeu a diretor, cargo que muito prestigiou. Havia já antes sido subchefe do Laboratório de Bacteriologia do Hospital Santa Maria entre 54 e 61, laboratório do qual foi chefe de Serviço de Patologia Clínica em 1993. Para além de ter sido, e apraz-me recordar este elenco vasto de cargos que desempenhou, para além de ter sido, na Ordem dos Médicos, Presidente do Conselho Disciplinar do Sul entre 1984 e 1987, Presidente da Comissão do Ato Médico entre 1992 e 93, e de ter sido Secretário entre 1967 e 77 e posteriormente Presidente em 1977 e 1985 da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa. E permite-me aqui dizer que se Vossa Excelência humildemente referiu os ilustres académicos que foram simultaneamente membros desta Academia e presidentes da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, não referindo o nome de Vossa Excelência, eu acrescentaria aqui esse nome de grande vulto que aqui cumprimento. O Sr. Professor Torres Pereira devotou à causa do ensino médico muito do seu saber e notável capacidade empreendedora. Poderíamos, por exemplo, só para referir obras materiais, citar a reestruturação do edifício da antiga Escola Médica ao Campo de Santana, que soube pôr a funcionar como extensão da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Universidade de Lisboa, e que é atualmente Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. De referir ainda o seu papel como vogal e depois Presidente da Comissão Interministerial para a revisão do ensino médico entre 1989 e 1994, ou de membro da Comissão Permanente da Farmacopeia Portuguesa entre 1978 e 1992. Mereceu, como não havia de merecer, a menção honrosa com grau de excelência do Ministério da Educação em 1994 e a Gran Cruz da Ordem de Mérito em 2002. E já mais recentemente, em 2012, recebeu a Medalha de Serviços Distintos com o grau de ouro do Ministério da Saúde. Muitos outros factos do labor e do saber do Sr. Professor Artur Torres Pereira, da sua curiosidade intelectual. E curiosidade vem do cur latino, porquê? De um homem que sabe fazer perguntas. E o primeiro passo em investigação científica é saber perguntar, não é obter as respostas. Portanto, da sua curiosidade intelectual, da sua capacidade criativa, como cientista e mentor de cientistas, deveria hoje e aqui ainda evocar. Muitos ficaram ou ficam no ouvido da minha incapacidade. De facto, as exaltações de encómio não constituem nesta Academia apenas um rito formal. Sou nisto muito formal também.
mas antes e sobretudo uma manifestação cultural e uma apreensão espiritual do encontro humano dos saberes. Falta-me a competência e o engenho para ajudar a catalisar essa apreensão espiritual e esse encontro dos saberes que hoje aqui une, neste ato, as figuras de Torres Pereira e de José dos Canos Rico. Peço a indulgência do vosso perdão para esta minha insuficiência ao ser incapaz de ir mais longe. Mas se procurei saudar o Sr. Professor Artur Torres Pereira, enquanto cientista, enquanto cultor do saber, enquanto académico, enquanto universitário, uma coisa falta que, na minha humilde ótica, perdoem-me, é o mais importante: dar o recorte do homem. Torres Pereira impõe-se à nossa consideração pela sua grandeza na simplicidade, pelo seu conselho sábio, e falo com conhecimento de causa, pelo seu modo de estar na vida, pela sua coerência, pela sua nobreza de caráter. Em suma, rigor, elevação, dignidade e, sempre que as vicissitudes, e foram muitas, lhe permitiram, aquilo a que Gaston Bachelard chamava os coeficientes de adversidade, sempre que essas vicissitudes lhe permitiram, também com alegria. E soube partilhar essa alegria connosco, que dão o traço com que vejo este ilustre académico, o Sr. Professor Torres Pereira. Como dizia Heidegger, também já hoje aqui citado, só existe história de uma vida se essa vida tiver verdade interna, se ela for autêntica. É o caso deste ilustre académico que me coube saudar hoje. E termino com a minha simplicidade de homem simples que sou, citando Fedro, na sua fábula 17, em 3, 17, 12, de onde foi tirada a divisa da nossa Academia e onde se encontra a invocação que faz a Minerva e que julgo define bem Artur Torres Pereira: Merito sapiens dicere omnibus. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito. Obrigado. Obrigado, Professor José Rueff. Ora, terminamos a primeira parte desta sessão conjunta das classes de Ciências e de Letras e agora seguir-se-á o elogio do professor Antunes Varela pelo professor Menezes Cordeiro. Eu peço ao nosso Presidente que tome a presidência e conduza os trabalhos. Manuel Patrício. Manuel Patrício. Manuel Patrício. Manuel Patrício. É, filho. Este é José Gião, o outro é José. Não, ficava aqui bem, no lugar. Não, uma honra. Estou aqui a pensar. Uma honra. Estou aqui a pensar na resposta do técnico que foi combinada. Esta nossa reunião. Sim. Não, senta aí, Manuel, senta aí.